Josué, o guerreiro da promessa. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. E se fosse você? Você já esteve diante de um desafio tão grande que suas pernas tremiam e seu coração quase parava. Já sentiu o peso de continuar algo que outro começou, sabendo que todos esperam que você seja tão bom ou até melhor? Já teve que enfrentar muralhas que pareciam intransponíveis, sabendo que a única coisa entre a vitória e o fracasso era sua fé? Agora, imagine-se no lugar de Josué. Moisés, o grande libertador de Israel, o homem que falava com Deus face a face, está morto. A liderança de mais de 2 milhões de pessoas recai agora sobre seus ombros. Ele não tem a fama de Moisés, não tem o cajado que abre o mar, mas tem uma promessa e uma missão: conquistar a terra prometida. A jornada de Josué não é apenas sobre guerras e vitórias. É sobre medo, confiança, coragem, obediência e milagres que só acontecem quando se acredita no impossível. Você está pronto para caminhar com Josué? Então prepare-se para atravessar o Jordão, derrubar muralhas com cânticos e enfrentar reis poderosos. Tudo isso com uma fé inabalável no Deus que nunca falha. O choro ainda ecoava entre as tribos. Moisés, o libertador, havia morrido no Monte Nebo após avistar de longe a terra prometida que jamais pisaria. Israel estava de luto, mas a promessa de Deus não havia morrido com Moisés. O Senhor então falou com Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué 1:2. Deus não lhe deu tempo para hesitar. O chamado era direto, urgente. Josué, que havia servido a Moisés com fidelidade, agora seria o líder. Mas como substituir um gigante da fé? Deus sabia das dúvidas em seu coração, por isso repetiu 3 vezes: esforça-te e tem bom ânimo. Com cada palavra, Josué sentia a voz de Deus preencher os espaços vazios deixados pelo medo. Não estava sozinho. O mesmo Deus que esteve com Moisés agora estaria com ele. Não o deixaria, não o desampararia. Josué reuniu os príncipes do povo. A mensagem era clara. Dentro de 3 dias, atravessariam o rio Jordão para tomar posse da terra prometida. Um desafio monumental. Um rio cheio, em época de cheias, separava-os da promessa. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. Josué 1:11. Ele então convocou as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, que já haviam recebido herança do outro lado do Jordão. Mesmo assim, deveriam cruzar com seus irmãos e lutar ao lado deles até que todos tivessem conquistado suas possessões. A resposta das tribos foi um bálsamo para a alma de Josué. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Josué 1:17. Era o início de uma nova era. Mas antes da travessia, havia algo que precisava ser feito. Discretamente, Josué aprendeu com os erros do passado. Quando Moisés enviou 12 espias, 10 voltaram com medo e incredulidade. O povo desanimou, e Deus os fez vagar pelo deserto por 40 anos. Josué então escolheu apenas 2 homens, 2 em quem ele confiava. Secretamente, enviou-os à cidade fortificada de Jericó, com uma simples missão: ide, observai a terra e Jericó. Eles entraram na cidade e se hospedaram na casa de Raabe, uma mulher que era tida como prostituta. Mas Raabe era muito mais que sua reputação. Ela havia ouvido falar do Deus de Israel, do mar que se abrira, das vitórias contra os reis dos amorreus, e temia o Senhor. Quando o rei de Jericó soube da presença dos espias, mandou buscá-los.
Rabi os escondeu no telhado e disse ao rei que eles já haviam partido. Depois voltou aos espiões e declarou: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, 9, 11. Ela pediu apenas uma coisa: que sua família fosse poupada quando Jericó fosse conquistada. Os homens juraram que por sua bondade ela e os seus seriam salvos, desde que marcasse sua casa com um cordão escarlate na janela. Os espias voltaram a Josué com uma notícia que incendiou a esperança. Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos. Josué 2:24. O momento havia chegado. 3 dias se passaram. O povo de Israel se levantou, acampou junto ao Jordão e preparou-se para a travessia. Mas como atravessar um rio em cheia, com crianças, idosos, tendas, animais e a Arca da Aliança? Deus tinha um plano, um sinal grandioso para que todos soubessem que, assim como ele esteve com Moisés, também estava com Josué. O Senhor instruiu: os sacerdotes deveriam levar a arca e entrar no rio. E assim que seus pés tocassem as águas, o milagre aconteceria. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa diante de vós pelo Jordão. Josué 3:11. Os sacerdotes obedeceram, e então, diante de milhares de olhos, as águas do rio pararam. No meio do leito do rio, Josué mandou que 12 homens, um de cada tribo, recolhessem 12 pedras para um memorial. Elas seriam um sinal perpétuo. Quando os filhos de Israel perguntassem: que significam estas pedras? Os pais responderiam: as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Josué 4:7. Josué foi exaltado diante do povo naquele dia. O Deus dos milagres estava presente, assim como estivera com Moisés. Israel agora estava na terra prometida, mas a jornada apenas começava. Jericó, com suas muralhas imensas, os esperava. Após cruzar o Jordão, Israel acampou em Gilgal. Era terra nova, mas a herança antiga exigia obediência renovada. Durante 40 anos no deserto, os nascidos ali não haviam sido circuncidados. Agora, na entrada da terra prometida, Deus ordena que Josué restaure o sinal da aliança. Todos os homens foram circuncidados, e em Gilgal, Deus removeu o opróbrio do Egito. Hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito. Josué 5:9. A obediência preparava o coração, mas Deus também queria restaurar a fé. Naquele mesmo mês, Israel celebrou a Páscoa pela primeira vez em Canaã. E após a ceia, o maná cessou. Eles agora comeriam do fruto da terra prometida. Mas antes de a guerra começar, Josué teria um encontro que mudaria tudo. Perto de Jericó, Josué andava sozinho, talvez ponderando estratégias. Foi quando viu diante de si um homem com uma espada desembainhada. Josué se aproximou e perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta foi solene: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué 5:14. Josué caiu com o rosto em terra. Ele sabia, aquele não era um guerreiro comum. Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué 5:15. Antes de conquistar Jericó com armas, Josué venceu com adoração e humildade. A guerra espiritual precede a vitória física. E agora, com o exército do céu ao seu lado, ele estava pronto. Jericó era uma fortaleza. Suas muralhas pareciam invencíveis. Seus portões estavam trancados por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Mas Deus já havia decidido: tenho dado na tua mão a Jericó. Josué 6:2. Então veio a ordem mais incomum de toda a campanha militar. Rodeareis, pois, a cidade, todos os homens de guerra, dando uma volta à cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Josué 6:3. Durante 6 dias, os guerreiros marchariam em silêncio ao redor da cidade.
Os sacerdotes iriam à frente, tocando as trombetas de chifres de carneiro, e a arca da aliança seguiria com eles. No 7º dia, marchariam 7 vezes ao redor da cidade. E ao som da última trombeta, todo o povo gritaria com força. Não usariam catapultas, nem escalariam os muros. Era um plano absurdo para qualquer estrategista humano, mas não para quem anda com o príncipe do exército do Senhor. 6 dias se passaram. A tensão aumentava. Os homens de Jericó, olhando das muralhas, talvez zombassem ou temessem. O povo de Israel, em silêncio absoluto, confiava. No 7º dia, ao romper da aurora, eles começaram a marchar. 1 vez, 2, 3, até completar 7 voltas. Então Josué bradou: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Josué 6:16. As trombetas soaram. O grito do povo rompeu os céus, e o impossível aconteceu. E sucedeu que, tocando os sacerdotes as buzinas, o muro caiu abaixo. Josué 6:20. As muralhas de Jericó ruíram. Um milagre de proporções cósmicas. Israel invadiu a cidade e a destruiu completamente, conforme Deus ordenara. Somente Raabe e sua família foram poupados, segundo a promessa feita. Josué lançou uma maldição sobre quem tentasse reconstruir Jericó. A cidade caíra pela fé e seu lugar na história seria eterno. Mas nem toda vitória é eterna se houver desobediência. Depois da conquista gloriosa, Josué enviou espias a Ai, uma pequena cidade ao norte. Eles recomendaram um ataque leve, apenas 2 ou 3 mil homens. Era uma batalha simples, ou assim parecia. Mas Israel foi derrotado. 36 homens morreram. O povo ficou abalado. Josué rasgou suas vestes, prostrou-se diante da arca e clamou: Ah, Senhor Deus, por que fizeste passar este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus? Josué 7:7. A resposta divina foi dura e clara. Israel pecou. Josué 7:11. Alguém havia tomado do anátema, objetos proibidos. Por causa de um só pecado oculto, toda a nação sofreu. O pecado de um homem afetou milhares. Deus revelou que o culpado estava na tribo de Judá. Então, Josué fez um processo minucioso. Deus apontou a família de Zabdi, depois a casa de Carmi, até chegar em Acã. Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Josué 7:20. Acã confessou que havia escondido um manto babilônico, prata e ouro, debaixo da sua tenda. Ele pensou que ninguém veria, mas Deus viu. Ele e toda a sua casa foram julgados. Morreram no vale de Acor. Israel purgou o mal de seu meio, e Deus removeu sua ira. Foi um capítulo sombrio, um lembrete de que a presença de Deus não tolera o pecado oculto. Santidade era mais importante que táticas de guerra. Purificados e preparados, Josué planejou o segundo ataque a Ai. Desta vez, Deus lhe deu a estratégia, uma emboscada. Israel dividiu o exército. Um grupo atacou frontalmente, fingiram recuar. Os homens de Ai os perseguiram. Então, o grupo oculto entrou na cidade desprotegida e a incendiou. Estende a lança que tens na tua mão contra Ai, porque eu te darei na tua mão. Josué 8:18. Quando Josué ergueu sua lança, a cidade ardeu. Os homens de Ai, cercados por todos os lados, foram destruídos. Dessa vez, Israel saiu vitorioso. O pecado havia sido tratado, a aliança com Deus restaurada. A conquista de Jericó mostrou que Deus luta por seu povo. A derrota em Ai revelou que santidade é a condição para a vitória. Não adianta marchar ao redor de muralhas se o coração está cheio de desobediência. Não adianta ter trombetas se há pecado escondido debaixo da tenda. A pergunta que permanece é: o que está escondido no seu acampamento? As notícias sobre Jericó e Ai se espalharam como fogo em palha seca. Os reis de Canaã estavam em pânico. Muitos decidiram unir forças contra Israel. Mas os habitantes de Gibeão, uma das cidades poderosas da região, decidiram agir com astúcia.
Vestiram roupas velhas, carregaram pão embolorado e vinhos remendados e se apresentaram a Josué dizendo: Viemos de uma terra muito distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. Josué 9:6. Josué e os líderes examinaram o pão e acreditaram na história. E cometeram um erro fatal. E os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué 9:14. Assim, Josué fez uma aliança com os gibeonitas. 3 dias depois, a verdade veio à tona. Eles eram vizinhos, parte da terra que Deus ordenara conquistar. Mas a aliança havia sido jurada em nome do Senhor. Quebrá-la seria desonrar o nome de Deus. Josué os poupou, mas os colocou como servos, rachadores de lenha e tiradores de água para o altar do Senhor. A traição dos gibeonitas enfureceu os reis da região. Se até Gibeão, uma cidade poderosa, havia se rendido a Israel, que esperança restava para os outros? 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon se uniram para atacar Gibeão em retaliação. Gibeão, agora aliado de Israel, enviou mensageiros a Gilgal. Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente e livra-nos. Josué 10:6. Josué não hesitou. A aliança, ainda que fruto de engano, era sagrada. Deus honraria o compromisso firmado. Deus então falou a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os dei, nenhum deles parará diante de ti. Josué 10:8. Josué marchou a noite inteira com seu exército. Pegaram os inimigos de surpresa. O Senhor lançou confusão sobre os 5 reis e seus exércitos que fugiram em desordem. Enquanto perseguiam os inimigos, Deus fez algo extraordinário. E sucedeu que, fugindo eles, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras do céu. E morreram mais do que os filhos de Israel mataram à espada. Josué 10:11. Mas ainda havia muitos inimigos a serem derrotados, e o sol estava para se pôr. Então Josué fez algo impensável. Orou, pedindo que o sol parasse. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Josué 10:12. E Deus atendeu. O sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Nunca houve dia semelhante a este. Josué 10:13-14. Foi como se o tempo tivesse congelado, o universo obedecendo ao comando do Criador por meio da fé de seu servo. A vitória foi completa. Os 5 reis foram capturados e mortos. A vitória sobre os reis amorreus abriu caminho para a conquista do sul de Canaã. Josué marchou contra as cidades remanescentes: Maquedá, Libna, Laquis, Eglon, Hebrom e Debir. Em todas a ordem de Deus era a mesma: destruir completamente os inimigos. Assim feriu Josué toda a terra, e não deixou nenhum restante, como tudo que o Senhor Deus de Israel ordenara. Josué 10:40. Cada vitória era um lembrete. Deus estava executando justiça e cumprindo promessas feitas séculos antes a Abraão. Após a conquista do sul, Josué reuniu o povo no Monte Ebal e Gerizim, conforme Moisés ordenara. Ali, ele edificou um altar ao Senhor, escreveu sobre as pedras a lei de Moisés e leu diante de todo o povo, homens, mulheres, crianças e estrangeiros. Não houve palavra alguma de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse. Josué 8:35. A espada não substituía a obediência. A conquista da terra sem fidelidade à lei seria vazia. Josué entendia. A vitória de Israel dependia mais da palavra de Deus do que de lanças e escudos. Mas a guerra ainda não havia terminado. Reis do norte de Canaã ouviram sobre as vitórias de Israel e decidiram se unir em uma vasta coalizão militar. Eles eram mais numerosos do que a areia do mar. Tinham cavalos, carros de guerra e um exército coligado. Josué, porém, não temeu. O Senhor lhe disse: Não temas diante deles, porque amanhã, a estas horas, eu os entregarei todos feridos diante de Israel. Josué
11:6. Israel partiu de surpresa e caiu sobre eles nas águas de Merom. Deus mais uma vez confundiu os inimigos. Eles fugiram e foram perseguidos até não restar nenhum. Assim Josué tomou toda aquela terra, como o Senhor ordenara a Moisés. Josué 11:23. Com isso, Josué encerrou a conquista militar de Canaã. A terra estava subjugada, agora era tempo de repartir a herança entre as tribos. Josué nos mostra que quando Deus está à frente, até o sol obedece. Quando a causa é justa e a fé é firme, o céu se move e a vitória é certa. Mas a maior lição é: a vitória mais importante não está na espada que carregamos, mas na aliança que mantemos com Deus. A guerra havia cessado. Canaã estava subjugada. A promessa feita a Abraão estava concretizada diante dos olhos da nova geração. Agora, Josué tinha uma nova missão: distribuir a terra entre as 12 tribos de Israel. A tribo de Levi não recebeu herança territorial, pois o Senhor era sua porção. Mas as outras tribos foram chamadas à tenda da congregação em Siló, e Josué liderou o processo com justiça e reverência, conforme as ordens do Senhor. E Josué repartiu a terra por sorte em Siló perante o Senhor. Josué 18:10. Cada tribo recebeu sua parte, cada família herdou sua porção. Israel agora podia plantar, colher e viver em paz na terra que mana leite e mel. No meio desse processo, uma voz se levantou entre os anciãos. Calebe, o amigo de Josué, o outro espia fiel. Agora, com 85 anos, ele se aproximou de Josué com fé ardente e palavras firmes. 40 anos tinha eu, quando Moisés me enviou a espiar a terra. Agora, pois, dá-me este monte. Josué 14:7-12. Calebe não queria uma terra fácil. Ele pediu Hebrom, onde habitavam os anaquins, os gigantes. Ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Josué 14:11. Josué o abençoou, e Calebe subiu, combateu e venceu. Tomou Hebrom para si e sua descendência. O velho guerreiro mostrou que a fé não envelhece, e os gigantes caem diante de quem espera no Senhor. Deus havia ordenado a criação de cidades de refúgio, onde alguém que matasse involuntariamente pudesse se proteger da vingança até o julgamento justo. Josué instituiu essas cidades: Quedes, Siquém, Hebrom, Bezer, Ramote e Golã. Eram símbolo da justiça equilibrada de Deus, que protege, julga e restaura. Essas cidades apontavam para algo maior: Cristo, nosso refúgio eterno, onde há perdão e segurança para todo pecador arrependido. Com a terra repartida, os levitas instalados, as cidades santificadas, o escritor de Josué resume a fidelidade de Deus. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21:45. Cada passo, cada batalha, cada lágrima, cada milagre, tudo conduziu ao cumprimento da aliança. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó mostrou-se fiel até o fim. Não houve atraso, não houve falha. A fidelidade de Deus é absoluta. Após a conquista, as tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés retornaram para o outro lado do Jordão, conforme havia sido combinado. Ao chegar, eles construíram um altar junto ao rio. As outras tribos, ao saber disso, pensaram que estavam erguendo um altar rival, desobedecendo a lei, e quase marcharam para a guerra civil. Mas os rubenitas explicaram: este altar não é para sacrifício, mas para memorial entre nós e vós e as gerações futuras. Josué 22:26-27. Era um símbolo de unidade espiritual, não de rebelião. Um lembrete de que, mesmo distantes geograficamente, eram um só povo diante do mesmo Deus. O mal-entendido foi resolvido com diálogo e temor ao Senhor, e a paz permaneceu entre as tribos. Josué envelheceu. Seus cabelos agora eram brancos como a neve do Hermon, mas sua voz ainda carregava autoridade e seu coração queimava por Deus.
Antes de partir, ele convocou os anciãos, os líderes e todo o povo. Sua voz ecoou como um trovão de amor. Tende muito cuidado para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Josué 23:6. Ele os advertiu contra a idolatria, contra alianças com os povos da terra. Lembrou-os das consequências da infidelidade e da bênção da obediência. Uma só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós. Josué 23:10. Josué sabia, o maior inimigo não estava mais fora dos muros, estava no coração do povo. Em Siquém, Josué reuniu todo o povo pela última vez. Ali, ele recapitulou a história de Israel, desde Abraão até a conquista de Canaã. Foi um sermão poderoso, cheio de história e emoção. Então ele lançou o desafio. Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade, escolhei hoje a quem servireis. Josué 24:14-15. E completou com as palavras que ecoariam por milênios. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu com firmeza, também nós serviremos ao Senhor. E ali, em Siquém, Josué renovou a aliança com Israel. Eles ergueram uma pedra como testemunha, e Josué se despediu. Josué morreu com 110 anos. Foi sepultado em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. E a Bíblia registra: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muito depois de Josué. Josué 24:31. Ele havia sido fiel, desde os dias do Egito, passando pelo deserto, até as muralhas de Jericó e os montes da terra prometida. Josué liderou com fé, coragem e temor. E hoje, quem você escolhe servir? Josué já não está entre nós. As muralhas de Jericó são ruínas. Os exércitos de Canaã desapareceram, mas a escolha permanece viva. Escolhei hoje a quem servireis. As batalhas podem ter mudado de forma, mas ainda lutamos contra gigantes de medo, dúvida, orgulho, pecado e incredulidade. E assim como nos dias de Josué, Deus continua buscando corações dispostos a confiar, a marchar, a obedecer. Você tem um Jordão a atravessar, uma Jericó a derrubar, um Ai a purificar, um Gibeão a proteger, um sol a parar. A mesma voz que falou com Josué ainda fala hoje. A mesma promessa, o mesmo refúgio, o mesmo Senhor. A pergunta que ecoa no coração da eternidade é: e você? A quem você escolhe servir? Se você gostou, curta e inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Deus te abençoe.